Olá a todos. Hoje vamos começar a aprender alguns conceitos da linguagem Haskell. A linguagem Haskell é uma linguagem funcional que segue, portanto, um paradigma que tem sido bastante adotado em algumas aplicações específicas. E esse curso, o objetivo dele é que a gente aprenda um pouco da linguagem, sirva como um complemento ao que está sendo visto em sala de aula. Como eu disse, o paradigma da programação funcional ele é um pouco diferente daquele que a gente está acostumado com a linguagem C, que no caso é o paradigma procedimental. O paradigma funcional baseia no conceito de programas construídos a partir de aplicações de funções. Funções no sentido matemático mesmo da palavra. Função que tem, por exemplo, um f de x fazendo 2 vezes x. Esse tipo de função, repare, todo valor que vai sair como resultado dessa função é baseado apenas no x, é baseado apenas nos argumentos de entrada. Não existe um conceito de variável local ou variável global que está influenciando o comportamento de outras funções. Tudo em programação funcional se baseia nesse conceito. Temos funções puras, funções matemáticas, que são adaptadas ao conceito da linguagem. E nós dizemos que as entradas das funções são os argumentos. Além disso, também a gente diz que tem alto nível de abstração nas linguagens funcionais. Como assim? Elas estão cada vez mais distantes do hardware. A gente não tem como, por exemplo, analisar, como tentar alocar uma quantidade específica de memória, tentar fazer uma avaliação bit a bit. Isso é omitido do programador final, de modo a tentar criar programas mais limpos, vamos dizer assim, de uma forma mais pura, seguindo os conceitos matemáticos. Existem várias linguagens funcionais, algumas bem antigas como Common Lisp ou Scheme, outras mais novas como Erlang e Racket. Haskell é uma linguagem não muito nova, ela foi criada na década de 80. Ela começou a ser criada na década de 80. Ela foi toda padronizada. Um comitê se juntou com o objetivo de tentar criar um padrão, criar uma linguagem funcional que seguisse toda a especificação do conceito de programação funcional. É uma linguagem de propósito geral, ou seja, ela nos permite criar programas de várias aplicações distintas, não é uma linguagem específica para um tipo de arquitetura, etc. É uma linguagem puramente funcional. Ela não se baseia em nenhum conceito que não está dentro das especificações de programação funcional. E possui diversas implementações para todas as plataformas, tanto sistemas Unix como Windows, macOS, etc. Para criar programas em Haskell, nós precisamos de um compilador. A própria linguagem, os próprios desenvolvedores da linguagem, nesse site aqui, propuseram o chamado GHC. O GHC é uma implementação da linguagem. Ele tem a vantagem, como ele é criado pelos próprios desenvolvedores da linguagem, ele tem como vantagem o fato de sempre trazer o padrão mais novo da linguagem. Então, se houver uma modificação na linguagem, poucas semanas depois teremos um GHC novo implementando essa linguagem. Ele possui tanto o compilador quanto o interpretador. Em vez de você sempre compilar o seu programa para código de máquina, ele te permite interpretar aquelas funções, o que te ajuda muito na hora de fazer protótipos. Você quer testar uma ideia, você testa no interpretador e em seguida mexe no seu programa. Em seguida você faz o programa usando essa sua ideia que foi prototipada. Além disso, é software livre e é todo escrito em Haskell. O GHC pode ser iniciado de diversas maneiras. Em sistemas Unix, basta digitar GHCI no terminal e dar um Enter. É o que basta e vai abrir uma telinha desse formato aqui. Vai carregar uma série de módulos e vai deixar um terminal no qual você pode rodar diversos programas, diversos comandos. Em Windows, em geral, quando bem instalado, ele cria um atalho, basta dar um clique duplo no atalho. E como eu disse, ele abre um interpretador, certo? Essa aqui é a tela do interpretador. A gente chama o interpretador de GHCI, né? O I de interpretador.
E aqui ele abre essa caixinha de texto que está escrito Prelude. Quando ele coloca o Prelude, quer dizer que ele acabou de carregar. O Prelude é um módulo principal do programa que tem um conjunto de funções. Vamos falar um pouquinho dele daqui a pouco. Assim que a gente abre o GHCI, ele funciona normalmente como uma calculadora. Eu posso, por exemplo, fazer funções aritméticas, como essa soma seguida de uma multiplicação. Reparem que o que ele faz aqui, o sinal de asterisco é o que representa a multiplicação para a gente, certo? Quando a gente faz isso, ele está primeiro multiplicando 3 vezes 4 e depois somando 2. A gente diz que o operador de vezes tem precedência sobre o operador de soma. Se a gente quiser fazer a soma primeiro, somos obrigados a incluir parênteses. E ele tem outros operadores um pouco mais avançados, por exemplo, esse símbolo de acento circunflexo, ele serve para ser a exponenciação. Aqui nós estamos fazendo 3 elevado ao quadrado e 4 elevado ao cubo. E essa outra função, SQRT, é a função para cálculo de raiz quadrada. Então são algumas funções matemáticas que a linguagem Haskell carrega por padrão. Reparem que eu coloquei essa soma entre parênteses. Eu quero que ele faça 3 ao quadrado mais 4 ao cubo e em seguida tire a raiz do resultado, que dá um valor real, um valor esse valor mostrado aí na tela. Eu falei do prelúdio. O prelúdio padrão é só um conjunto de bibliotecas que são carregadas junto com a linguagem Haskell. Essas funções, elas têm todas as funções, as principais funções numéricas estão no prelúdio padrão. Por exemplo, os operadores de mais, vezes e exponenciação estão lá. Lembrando que a linguagem Haskell olha para esses operadores como se eles fossem, de fato, também funções. Embora não seja uma função que esteja naquele formato que a gente viu ali, aquele f de x. Ao contrário, é uma função que estaria infixada, estaria entre os meus argumentos. Existem várias outras funções no prelúdio padrão. Um bom exercício é abrir o prelúdio, abrir o GHCI e testar essas funções, olhar a documentação da linguagem e ver o comportamento dessas funções. É um bom começo para a gente quebrar o gelo com a linguagem Haskell. Então, é isso. Até a próxima aula e bons estudos.